Agora que você já sabe o básico, é hora de saber com quais cartas você deve jogar. A partir de agora, vamos saber tudo sobre as mãos iniciais. Hoje nós vamos te ensinar que cartas você deve jogar e quais cartas deve jogar fora. Então, como prometido, vamos começar nosso primeiro tutorial. Existem dois grupos básicos de mãos iniciais, os pares e os não pareados. Vamos analisar os pares primeiro. O par de aces é a mão inicial mais forte que você pode ter, e quanto mais baixo o valor do par, menor o valor de sua mão inicial. Pares de aces, reis e damas são considerados mãos monstros, aquelas que você deve jogar praticamente todas as vezes. Valetes até pares de 8 são considerados pares médios, ainda são fortes, mas um pouco vulneráveis. Pares de 7 até 2 são pares pequenos e ainda são mãos decentes, mas eles geralmente perdem no showdown se as cartas comunitárias não derem uma trinca ao jogador. A força das mãos não pareadas varia muito. Algumas mãos, como as e rei naipado, são muito boas. Algumas são extremamente fracas. A pior mão que você pode ter é um 7 e 2 de naipes diferentes. Isso porque é muito difícil fazer uma sequência ou flush com essas cartas, e se fizer um par, vai ter um kicker ruim. Julgar a força das mãos não pareadas não é tão fácil como analisar os pares. Vamos entrar em detalhes mais à frente. Existem 3 valores que determinam a força das mãos não pareadas, sendo o que mais importante é o valor das cartas. Quanto maior a carta, melhor. É bom possuir 2 cartas altas. Dessa maneira, você pode acertar o par mais alto e usar a segunda carta como um kicker forte. Ter apenas uma carta alta é muito menos favorável, pois diminui pela metade suas chances de ganhar um par grande no flop. E se você acertar, pode ser batido facilmente por um par igual com um kicker melhor. Naipes iguais. Se você possuir 2 cartas do mesmo naipe, sua chance de acertar um flush é muito maior. É de cerca de 6% se sua mão for do mesmo naipe, contra 0,3% se as cartas forem de naipes diferentes. Ser do mesmo naipe não transforma uma mão ruim em uma mão boa, mas adiciona um valor considerável. Quando suas cartas são do mesmo naipe, é melhor que você tenha pelo menos uma carta grande. Dessa maneira, você geralmente ganha se alguém também acertar um flush, mas se você tiver 2 cartas baixas do mesmo naipe, não se preocupe muito em ser derrotado por um flush maior. Isso ocorre muito raramente. Isso só é verdade se existirem 3 cartas do mesmo naipe na mesa. Se você fizer um flush com 4 cartas do mesmo naipe na mesa, deve-se pensar bastante se não está sendo derrotado. Seu oponente agora só precisa de uma carta desse naipe para acertar o flush. Se uma carta for maior do que as suas, ele vai ganhar o pote. Cartas conectadas. Se suas cartas são próximas em valor, pode-se formar uma sequência quando combinadas com as cartas comunitárias. Por mais próximas, maiores as suas chances. Intervalos de 1 ou 2 valores vão reduzir suas chances consideravelmente. Com um intervalo de 3, a sua chance é muito baixa. Com um intervalo de 4, é impossível fazer uma sequência. Como o valete 10, 5 e 4 têm um bom potencial. E agora sabemos que as piores mãos para jogar são as de valor baixo, sem conexão e de naipes diferentes. 7 e 2 é a pior mão. Suas chances de fazer sequências, flushes e pares altos o suficiente para ganhar o pote são baixas. Se você receber esse tipo de mãos, default. Elas vão acabar custando muitas fichas para você no longo prazo. E agora você já sabe o que considerar quando for julgar a força de sua mão inicial. Não existem apenas grandes nomes nesse programa, são as pessoas comuns que fazem o pôquer ao redor do mundo. Sou Vítor Mendonça, tenho 48 anos, sou de Almada, Portugal, trabalho na Procuradoria-Geral da República, sou pai de 2 crianças, 2 meninas, uma com 13, outra com 19 anos, e sou jogador de póquer. É a minha família, é o meu mundo, o póquer é um hobby para mim. Comecei a jogar póquer há 5 anos, desde novembro de 2006. Jogava online nos casinos, roleta e blackjack. E quando começou o póquer, comecei a jogar póquer, que achei um jogo muito mais atrativo e com muito mais capacidade de poder jogar. Daí para cá comecei em cash games e depois passei para os torneios, para os multi-table tournaments, e principalmente para as ligas, que é, digamos, a minha especialidade. O ditado diz que a curiosidade matou o gato, mas
mas deve ser levado junto a alguns jogadores novatos no poker também. Um dos erros mais comuns que o novato comete é ver muitos flops. Eles não conseguem resistir. Muitas vezes eles possuem cartas médias e dão call para ver um flop. Isso é chamado de limp. Não é porque você participa de mais mãos que vai ganhar mais fichas. Esse tutorial vai dar dicas sobre como jogar com convicção. Estamos aqui para te ajudar. Dar raise ou fold, o call não é proibido. Ou geralmente você deve aumentar ou jogar fora suas cartas. Se você tiver uma mão forte, aumente. Se tiver uma mão fraca, jogue fora. É simples e correto. Se você não tiver certeza, não jogue. Algumas vezes você pode não ter certeza de se sua mão é forte ou fraca. Rei valete parece bom, não é verdade? Mas e se outro jogador tiver rei e dama? Nessa situação de incerteza, jogue as cartas fora. Você deve ter firmeza, jogar pôquer com convicção. Pelo amor de Deus, não dê limp. Aumente 3 vezes o Big Blind. Nesse exemplo, os blinds são 50 e 100. Então, você deve aumentar para 300. Isso vai afastar algumas mãos fracas da jogada que poderiam lhe causar problemas depois. Simplesmente não. Siga essas regras básicas e você vai economizar fichas e parar de disputar potes onde não deve. Joguem com convicção. Aumentem ou joguem fora. Evitem o limp. Agora que analisamos o limp, vamos examinar outras terminologias do poker. You have a big hand? Raise when he's behind and check when he's ahead. Something tells me you have a monster. Agora que analisamos o limp, vamos examinar outras terminologias do poker. Alguns pares possuem apelidos diferentes no poker. Como você já imagina, o melhor par possível possui vários apelidos. But, American Airlines, Pocket Rockets, para dizer só alguns. Na sequência temos os Cowboys, o nome dado ao par de reis. Mas não podemos esquecer das moças, as damas. Os ganchos. Os valetes ganharam um apelido baseado na forma da letra J. E por último, um amigável par de patinhos, o nome dado ao par de 2. Quack, quack. E aqui vão alguns conselhos de um dos melhores jogadores, o campeão da World Series of Poker 2005, Joe Hashim. Today we're going to look at how costly playing bad hands can be. We have Boomer in middle position with a premium hand, a pair of queens. It's basically the third best hand you can start with. He elects to raise to 300. Now, this raise is designed to get all players with weaker hands to fold. Smokey, with 7-8 of hearts, a suited connector, elects to call the raise. 7-8 of hearts is a suited connector and it can become very effective, especially in position. It's folded around to the big blind Boy Wonder, who elects to call with Jack 4. He's probably elected to play this hand because he's already put some chips into the pot and it's not costing him too much more to play. But his big mistake is that his hand is too weak to play. A lot of amateurs, a lot of beginners make this mistake. Don't be fooled into playing hands that you shouldn't be. So let's have a look at the flop. The flop comes Jack 10-6. And this is why it's a mistake to play Jack 4. Because now Boy Wonder has made a pair of jacks, which is what we call top pair. Boy Wonder checks. Boomer decides to bet 400 chips. Smokey wisely folds. But now Boy Wonder is in a tough spot because he has top pair. He elects to call the 400. Let's see the turn card. The turn card is another 6. Nothing much has changed for Boy Wonder. He still has top pair. And he's way behind Boomer's pair of queens. Boy Wonder checks again, and Boomer now bets 1,000 chips. Boy Wonder elects to call. He's in a tough spot because he feels that his pair of jacks may be the best hand, not knowing that Boomer has a pair of queens, which totally crushes him at this stage. Let's see the river card. The river card is a very safe 3 of hearts. Boy Wonder again checks his option, and Boomer now bets 1,800 chips. Boy Wonder elects to call.
and loses the hand when he sees Boomer's pair of queens. This example shows how you can lose a lot of chips in a tournament by playing very weak hands. Don't make that mistake yourself. Se você quiser saber mais sobre pôquer, vá ao pokerstars.net. Esse é o final da primeira parte. Hora da pergunta sobre mãos iniciais. É bom ter as e valete, mas como sua mão encara um par baixo? Não se desespere, nós estamos aqui para te ajudar. Mas antes, vamos ver se você consegue descobrir sozinho. Se você tem as e valete, seu oponente possui um par de 6, qual a sua porcentagem de chances de vencer a mão? A resposta depois do intervalo. Antes do break, perguntamos a porcentagem de chances que você possui se tiver as e valete contra um par de 6. A resposta é 46%, ou o que a maioria chama de coin flip, por estar muito perto dos 50-50. Você precisa acertar pelo menos um as ou um valete, ou algum tipo de sequência, ou um flush para ganhar a mão. Se o seu as ou valete for do mesmo naipe, a porcentagem aumenta para 48%, graças à maior chance de fazer um flush. Vamos ver um pouco mais. Dessa vez você possui rei e dama, e seu oponente tem um par de 8. Qual a sua chance de ganhar essa mão? Exatamente a mesma. Você ainda possui duas cartas maiores que o par do seu oponente. A melhor mão para se ter contra um par de ases é outro par de ases. Mas, além disso, qual seria? Se você não quer um par de reis, a resposta é 5 e 6 do mesmo naipe. Como todos os conectores naipados, existe uma grande chance de acertar uma sequência ou um flush. A razão para ser o 5 e 6 suited é que você pode fazer sequências com 2, 3, 4, 7, 8 e 9, o que não vão ajudar o as a fazer outra sequência. A chance de vencer, 23%. No fim das contas, você ainda vai preferir ter um par de ases. Algumas mãos parecem boas, mas não se engane, elas parecem muito mais fortes do que realmente são. Alguns dos maiores potes no poker acontecem entre duas mãos iniciais fortes, e geralmente uma delas é o que chamamos de mãos de horror. King 10 off. King 8. Jack King. I'd say Ace Queen is a pretty difficult hand to play. Uma das mãos de horror mais comuns é o par de valetes. Eles parecem ótimos e até ganham na maioria das vezes. Very strong hand. You get pocket jacks. You want to raise before the flop, put some pressure on the players in the blinds. Mas pense nisso, no flop, mais da metade das vezes você vai encontrar pelo menos uma carta maior, uma dama, um rei ou um as. A pergunta é se seus oponentes estão com uma dessas mãos. Nosso conselho: minimize o número de jogadores na mão jogando de forma agressiva. Limite o número de adversários no pós-flop e você vai se beneficiar. Por exemplo, nessa mão do Big Game, Scott Saver tem par de valetes e aumenta antes do flop. King 10 for the cannon. He's out. Forçando todos a darem fold, menos Vanessa Russo. Seu Reis eliminou as chances de Aaron Jensen acertar um flop melhor, e ele tem apenas uma carta maior para lidar no flop 9, 10 e rei. Com Russo dando check no flop e o turn, ele pode assumir que ela não tem o rei, e ganha um bom pote, tudo graças ao seu Reis pré-flop. Outra mão de horror, o as fraco. Ace 3 offsuit, stuff like that really gets you into trouble. One of the things I see a lot of beginners do is that they see an ace and they automatically think that it's a great hand. If you have ace 10 and someone has like ace jack or ace queen, you can get yourself in a lot of trouble. Nessa mão, dois oponentes fazem um par de ases no flop, mas um deles está destinado a perder muitas fichas. É isso que torna o as com um kicker ruim uma mão do horror. Sempre existe a chance de seu oponente ter um as com um kicker melhor e não é fácil dar fold em um top pair. Então sempre tome cuidado com um par de valetes e ases e um kicker fraco. Fiquem atentos. Vamos assistir essa mão em particular. Aqui está o Daniel Negriano. On today's show, we're going to be talking about Ace 10. Why Ace 10? Because Ace 10 is the epitome of a trouble hand. On this hand, we have an amateur, Ernest Wiggins, playing on the big game against some professional players. Now, here he's dealt Ace 10 offsuit right next to the button, and he decides to just call. I don't like this play at all. If you're going to play Ace 10, which is a marginal hand, you need to be the aggressor. You
you need to be raising or folding. And I think with this hand in late position, it's certainly worth a raise, so that's what he should have done. Instead, he just calls. Now I fold, but Doyle Brunson, he calls from the small blind, and in the big blind, Phil Laak has absolutely nothing, a queen 6 offsuit. And he decides to raise the pot, okay? Now, you've got your ace 10, you've limped in, and what you've allowed to have happen here is Phil Laak is bullying you. He doesn't know here that Phil Laak has queen 6. Phil Laak could have one of those hands that have him dominated. Ace jack, ace queen, ace king, or even jacks, queens, kings, or aces. Had you raised with ace 10 coming in, everybody folds, you pick up the pot, which is the ideal situation with a hand like ace 10. You don't really want anyone to call because there's so many hands better than ace 10. So really, it's basically like a hand you want to steal with. What you don't want to do is play it weak, limp in, and then be forced to fold to a raise. I do like the fold though, because once you've limped in and you've been raised, you don't want to defend with ace 10. You're always better being the raiser than the caller. Now we're going to take a look at a hand that was played at an EPT final table, and once again, the hand in question is ace 10. With the blinds at 20 and 40,000, Ivo Donev is dealt ace 10 of hearts. Now, he's got a little over 20 big blinds, a little over 800,000 in chips, which makes this spot a very tricky situation. If he just makes a standard raise at something like 80 or 90,000, somebody may re-raise him, putting him in an awkward spot. So what does he like to do? He likes to go all in. I don't necessarily love this play, because if anyone behind you has one of those hands that have you dominated, they're surely going to call. Ace queen, ace king, pocket jacks or better are definitely going to call. And if they do, you're going to be a big underdog to win this pot. Okay. Right. And there you go, a little bit unlucky, but someone behind him has ace queen. And because he's moved all in here, it doesn't look like he has aces or kings. He's likely going to get called by all these hands. I would have preferred a standard raise and then maybe fold to a re-raise with a hand like ace 10. So now the dreaded situation has arisen. He's up against ace queen. He's going to have to catch a 10 or 3 hearts, which makes him about a 2-to-1 underdog. Right. So no luck there for Donev. He hits the rail with ace 10, and you will too if you overplay it in these kind of situations. Be careful with ace 10. Use it as a stealing hand and don't get too involved. Muito obrigado, Sr. Daniel, por esclarecer tudo. Agora, decisões na vida acabam sendo preferência pessoal, mas no pôquer as decisões são baseadas em cálculos detalhados, na maioria das vezes. Nessa mão em Copenhague, na temporada 3 do European Poker Tour, o dinamarquês Theo Jorgensen foi all-in com ases e Richard Toth tem dama em 9. Isso, dama em 9. Se você aprendeu alguma coisa nesse programa, deve ter aprendido que dama em 9 do mesmo naipe tem um certo potencial, mas não contra um all-in. Uma decisão fácil, certo? Não se você leva o seu instinto em conta. Theo, I think I have to trust in my instincts. It's as you've got nothing on it. Bom, seu instinto estava errado, certo, Richard? Ou será que não? Um flush no river, deu sorte, seus instintos estavam certos. Vai entender. Se você quer assistir a esse programa novamente ou recapitular episódios anteriores, visite o site everythingpoker.com. Jogo MDTs, normalmente de baixo custo, normalmente de 5 euros, 10 euros, extemporaneamente, excepcionalmente, alguns tiros mais altos, mas no máximo à volta de 20, no máximo dos máximos 50 euros. Prefiro ter ganhos sustentáveis e ir ganhando aos poucos. Prefiro ganhar sustentavelmente e portanto, ir complementar também os meus ganhos do meu ordenado do meu trabalho e poder, nas férias, por exemplo, poder ir de férias à conta do póquer, não é? Sou um homem de família, o póquer ocupa um espaço livre da minha vida, funciona como um hobby, acima de tudo está a minha família. Os meus sonhos, qualquer jogador de póquer gostaria de ir a Las Vegas.
Vamos agora para Barcelona para ouvir novamente os prós falando sobre a força das mãos iniciais. Theo Jorgensen, aquele da Bad Beat, está na disputa junto com a campeã da EPT Sanremo, Liv Bourret, o bicampeão do LAPT Nacho Barbeiro e Daniel Negreanu. Well, like when I started playing, limit hold'em back in the day, everyone was so big on like starting hands. You can't play this in this position and all that, but I was much looser and much more aggressive and wilder, and like it was always my belief that real skill comes post-flop and starting hand requirements are kind of like overrated. I know you play, I'll point to you because I know you play on that. Do you believe that sometimes people spend far too much time worrying about like pre-flop starting hand requirements rather than situations? Yeah, I think they do. You gotta raise in some spots, but at the beginning, I also believe that you gotta avoid some certain spots being a beginner. So it's like, don't be racing with like ace-10 under the gun. Under the gun is a position on the table, the first to act. We'll cover it in the next show. Weak aces are like hands that are gonna get you in trouble later on. Feels like the better you are as a player, and I always give this advice, the better you are as a player, the more hands you can play. Simply, but there are, as you mentioned, like hands, like are there hands that you just find that, for example, for yourself, that you find, okay, when you're in a tournament or whatever the case may be, that you seem to be doing fine, and there's a certain type of hand that you're like, oh boy, this is dangerous, I could blow my whole stack here, so maybe you decide to throw it away or just play cautiously. Other types of hands that you would, and what are they? What kind of hands would you? Especially hands like Nacho talked about, the like ace-10s and ace-10, even ace-jack, something like that when you're sitting there on the button. For an example, okay, and you raise and it's up against aggressive players, and you know there's a big chance you might get a re-raise here. And then you have to take a very, very difficult decision whether you have to go with this one or not. Do you think there's a group of hands that are underrated? Well, yeah, things like suited one-gappers. Poker players refer to two cards like 7 and 9 as one-gappers. There's a gap of 1 between them. Two-gappers even. Like 7-9 of clubs and 6-8 of spades, that kind of stuff? Yeah, I actually really like 9-10 suited. It makes you so much money on the long term that, I mean. That, I agree, like we talk about trouble hands, you mentioned ace-10 offsuit, right? That's a hand where, in a position, it's not something you want to play, but a hand like 9-10 suited, completely different. Now, if you look at the two hands side by side and run it hot and cold, ace-10 is way better than 9-10 suited, but not when you factor in post-flop play. Whenever I teach someone, new, you basically teach them a very stringent, like, starting hands rules where you got to play tight, and you got to play aggressive when you do, and you're going to get exploited because people are going to know that and they're going to pick up on it. But if you're new to the game, it's really the best approach. If you just get in there and start gambling like the pros do, you're going to get outplayed left, right, and center. Podemos ainda não ter mostrado tudo o que você queria saber sobre pôquer, mas já fizemos um bom progresso. Para treinar tudo o que você aprendeu no programa de hoje, acesse o PokerStars.net e siga instruções para fazer o download gratuito do software. Quando estiver no site, acesse uma mesa dinheiro fictício. E a tarefa dessa semana é só jogar os tipos de mãos que nós sugerimos nesse programa e evitar o limp, sempre que possível. Se você seguir nosso conselho, ficará surpreso com o resultado. Saiba o que teremos reservado para você no próximo programa. Vamos fazer a primeira análise sobre posição, explicar o que é e por que importa tanto. Vamos rever grandes mãos ao redor do mundo com mais análises dos profissionais e algumas palavras de sabedoria de 4 jogadores que merecem ser ouvidos. Se não fosse o bastante, vamos ver a origem do pôquer, prestando homenagem a esse passatempo fantástico. Esse é o maior jogo de cartas do planeta, senhoras e senhores, e nós vamos aprender juntos.